Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e nossa aula tem a tradução simultânea da intérprete Cilândia. Então já pega aí o seu caderno e preste atenção no que a gente vai aprender na aula de hoje, que será o gênero textual carta de reclamação. Vocês sabiam que existe alguns tipos de carta e um deles é a carta de reclamação? Pois bem, é o que a gente vai ver na aula de hoje. O que é uma carta de reclamação? Como se organiza? Qual a função desse tipo de carta? Vamos aprender agora. A carta de reclamação é um gênero textual utilizado para expressar alguma insatisfação ou indignação pessoal ou coletiva. Por isso o nome, carta de reclamação. É uma carta em que você está fazendo a reclamação sobre algo, algum serviço, alguma situação. Como diz aqui, a respeito de alguma situação vivida e que tem ligação de responsabilidade com alguma instituição ou empresa. Então, você pode enviar essa carta de reclamação para reclamar de algum serviço institucional ou de algum serviço comercial de alguma empresa. Esse gênero estabelece uma interação entre os interlocutores sem relação próxima. Então, não costuma ser o tipo de carta que você manda para um parente, por exemplo. Para um parente, você vai mandar uma carta pessoal. Esse tipo de carta aqui, normalmente você manda para instituições, órgãos, empresas, departamentos, porque você está fazendo a reclamação sobre algum tipo de serviço que não foi prestado corretamente para você ou para um grupo de pessoas, ou para uma coletividade, tá certo? Comumente possuem uma dependência, seja de compra ou seja de serviço. Logo, o sujeito se sente lesado. O que é se sentir lesado? É você se sentir no prejuízo. Então, você se sentir no prejuízo de alguma coisa, você pode reclamar através de uma carta de reclamação. Né? Reconhece algum motivo, o seu problema em relação a utilizar a carta de reclamação para enviar o interlocutor da mensagem. Então, você vai enviar o seu destinatário essa carta mostrando qual é o problema que ocorreu com você, com o serviço que aquela instituição prestou e por que você está reclamando. É um texto de predominância do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, eu vou explorar o tema, vou expor o tema e vou argumentar em relação a ele. Vou justificar do porquê eu estou reclamando e por que que eu tenho razão de reclamar. Então, eu preciso argumentar em relação a isso aí. Não é só mandar a reclamação, eu tenho que fundamentar para que aquele problema seja resolvido posteriormente, podendo conter o tipo narrativo como forte aliado. Sua flexibilidade temática, a carta de reclamação pode ser utilizada em diversas circunstâncias da vida cotidiana. Então, imagine, por exemplo, moradores de uma determinada rua e que essa rua está sem iluminação pública, todas as lâmpadas queimaram. Então, esses moradores podem se reunir, produzirem uma carta de reclamação e enviar à instituição competente por cuidar da iluminação daquela localidade. Então, a carta de reclamação, ela parte desse princípio de que há um problema, você precisa que aquele problema seja resolvido e você faz a reclamação através da carta. Apesar de estar centrado na reclamação, né, o objetivo principal é reclamar para tentar conseguir a solução do problema, esse texto também ele pode, de um modo subliminar, né, nas entrelinhas, trazer uma solicitação. Por quê? À medida que você faz a reclamação do problema, você acaba também pedindo a solução desse problema. Então, ao fazer a reclamação, você também faz a solicitação da solução do problema que você está reclamando, tá certo? Solicita uma postura de mudança e uma ação interventiva. Então, você reclama e quer que aquele problema seja resolvido o quanto antes. Vamos ver aqui como é que se dá a estrutura de uma carta de reclamação. Então, basicamente, a carta de reclamação ela tem que ter local e data, né, o local de onde está sendo enviado e a data. Saudação com a identificação do destinatário. O destinatário é a instituição que vai receber a carta, ou a pessoa responsável por aquele departamento que vai receber essa carta é o destinatário. Usando adequadamente os pronomes de tratamento, então, se eu vou me dirigir a alguém ou a algum órgão, eu preciso saber me dirigir, eu preciso saber tratar
com esse órgão, com essa pessoa. Então, eu preciso usar os pronomes de tratamento adequadamente. Ilustríssimo, excelentíssimo, senhor, prezado, são formas de tratamento ao qual você pode se dirigir ao destinatário. O uso do vocativo, tá certo? Que é quando você faz o chamamento, você marca o nome ali da pessoa ou da instituição para iniciar a conversa, que no caso é a mensagem da carta, é também utilizado na estrutura. O corpo do texto, que é quando você está desenvolvendo ali sua reclamação, colocando os argumentos, expondo toda a situação, todo o problema que você ou que as pessoas estão vivendo. Então, essa parte é no corpo do texto, onde você reclama mesmo, né? Vai colocar lá a sua reclamação, apresentando argumentos, tá certo? O que são argumentos? São formas de justificar e convencer o destinatário a resolver o problema. Não é usando xingamento, usando palavras de baixo calão, que você vai conseguir resolver o problema. Você tem que usar uma linguagem respeitosa, porém, mostrar a insatisfação e mostrar onde está o problema e qual deveria ser a solução. Usar a expressão de agradecimento e despedida ao final e concluindo essa carta com a assinatura do remetente. O remetente é aquele que envia a carta, que pode ser enviada em nome de uma pessoa ou pode ser enviada em nome de uma coletividade. Então, no exemplo que eu dei aqui sobre a iluminação pública, pode ser um morador que faz a carta e assina, ou na assinatura pode ter lá, moradores da rua tal. Então, é como se todos os moradores assinassem aquela carta de reclamação. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo para a gente fazer a leitura. Então, de cara, a gente já observa a estrutura do texto que já começa com local e data. Então, seja uma carta de reclamação ou até mesmo uma carta pessoal, normalmente a gente coloca local e data, que é para marcar direitinho a estrutura dessa carta. Então, Fortaleza, 7 de março de 2010. Ao senhor Antônio Barbosa, gerente do supermercado Preço Bom, loja da rua Praça 18. Então, veja que aqui eu já fiz a indicação de para quem que eu estou enviando essa carta, ao senhor Antônio Barbosa, o gerente do supermercado. Eu tenho aqui a indicação do pronome de tratamento, indicação do destinatário. Na sequência, eu tenho o vocativo. Caro senhor João, veja que o vocativo é isolado do restante com a vírgula, e eu tenho a marcação do nome da pessoa para a qual eu estou dirigindo a reclamação. Caro senhor João, há muitos anos nossa família é freguesa deste supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento de sua loja. Então, já pela introdução, que é esse parágrafo de 2 linhas, o gerente já vai perceber que a situação não está muito boa, que vai vir uma reclamação por aí. Porque diz, ó, estão muito decepcionados. Semana passada, no dia 2 de março, compramos um pote de 500 gramas da maionese. Que coisa! Que apesar de estar dentro da data de validade, está visivelmente estragada e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota da compra e pedirmos a substituição do referido item ao funcionário identificado como Armando Guerra, ele, de maneira muito educada, veja que aparece entre aspas, quer dizer que o funcionário não estava nada educado, disse: a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Foi o que o funcionário respondeu para a freguesa. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor, o senhor quem? O senhor João, que era o gerente do supermercado, a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese. Caso isso não aconteça, eu e minha família nunca mais compraremos em seu supermercado. Eu e minha família esperamos que o senhor resolva isto o quanto antes, pois não vamos ficar no prejuízo. Veja que aqui ele já está pedindo a solução do problema, fez toda a reclamação e já solicitou a resolução do problema. Cordialmente, aqui está se despedindo, né? Cordialmente, veja o uso das palavras, ó. Aline Aparecida dos Santos, é a pessoa da família que assinou a carta. Então, observe aqui nessa estrutura da carta de reclamação que o objetivo principal, a finalidade dela é expressar
uma insatisfação. Então, o objetivo principal da carta de reclamação é expressar uma insatisfação e buscar a solução desse problema. Observe que aqui no texto, a freguesa se dirigiu ao gerente, mostrou sua insatisfação, disse qual foi o problema, argumentou por que ela não poderia ficar no prejuízo, dizendo que já era cliente há muito tempo, que não iria perder o dinheiro, que queria o dinheiro de volta ou a troca do produto, que se o problema não fosse resolvido, eles iam perder aqueles fregueses porque eles não iam comprar nunca mais. Então, tudo isso é argumento justificando o porquê da reclamação. E, ao final, ela solicita que seja resolvido o problema com a troca do produto ou a devolução do dinheiro. E assim nessa carta. Então, na carta de reclamação, os argumentos vão vir justamente para isso, para reforçar essa reclamação, expressar o porquê você está insatisfeito com aquele serviço, produto, no caso aqui era um produto do supermercado, e buscar a solução desse problema. Para enviar a carta, né, se a gente for enviar do modelo tradicional, através dos correios, a carta ela vai ser entregue dentro do envelope. Então, no envelope, eu vou relembrar para vocês, pode ser aí que alguém tenha esquecido, tem que constar a informação do remetente, que é a pessoa que envia a carta, tá certo? Tem que ter o endereço completo da pessoa que está enviando a carta. Sem isso, o correio não vai pegar seu envelope, não vai enviar a sua carta. E esses quadradinhos aqui é para colocar o CEP, tá certo? CEP é Código de Endereçamento Postal. Cada cidade tem um código, são os números que a gente preenche aqui dentro. Quando a cidade é muito grande, às vezes de um bairro para o outro ou de uma rua para outra muda esse código, mas toda localidade tem. Procure saber aí da sua rua qual é o CEP. No verso, né, na parte de trás desse envelope, tem esse espaço aqui, veja um espaço que tem uma marcação como se fosse uma setinha. Aqui você vai preencher as informações do destinatário, de quem vai receber a carta. Então, aqui eu coloco as informações de quem vai receber o nome, certo? O endereço, de quem vai receber essa carta. Então, nome completo, endereço completo, com o nome da rua, número da casa ou o número do estabelecimento, bairro, estado e país. Tenho que colocar o CEP para onde vai essa carta, tá certo? Na frente do envelope eu coloco o CEP de quem está mandando, na parte de trás o CEP de quem vai receber. Então, para poder você enviar, você precisa saber o CEP da cidade para onde você está mandando essa carta. E esse espaço aqui onde tem o nome selo, é colado o selo lá no correio. O profissional vai lá e cola, e aí você consegue enviar a sua carta, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido o que é uma carta de reclamação, que às vezes a gente acha que só existe a carta pessoal, né? Aquela que a gente manda para os parentes para saber como eles estão. Mas existem outros tipos de carta também, e hoje você aprendeu mais um deles, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.